Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Investidor Consciente e hoje eu quero trazer o primeiro aporte já desse ano de 2024 aqui na carteira do canal. Se a gente tem a meta de bater 10 mil reais, desse ano não passa e a gente vai chegar nessa meta e a gente vai passar na verdade essa meta e vamos estipular novas metas aí para esse ano. E nada melhor do que começar o ano já comprando alguns fundos imobiliários. Então eu já fiz alguns aportes e eu quero mostrar aqui como eu me comprometi a mostrar todas as movimentações da minha carteira pública para vocês. Eu quero explicar aqui algumas cotas de fundos imobiliários que eu adicionei na minha carteira. E se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, prazer, o meu nome é Álvaro e aqui no Investidor Consciente eu compartilho a minha jornada como um investidor, pessoa física na Bolsa de Valores. Então se você, assim como eu, não é nenhum investidor profissional e simplesmente quer fazer com que o seu dinheiro renda mais e lá na frente ter bons dividendos aí pagando as suas contas, pagando as suas despesas, pagando aí o conforto seu e da sua família, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque toda semana eu trago conteúdos novos sobre investimentos. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu mostro para vocês a minha carteira através da plataforma do Investidor 10. Eu não sou patrocinado por eles, tá pessoal? Mas é uma plataforma que eu utilizo de forma gratuita, tem a versão paga que acaba disponibilizando mais ferramentas, mas no caso eu estou utilizando a versão gratuita e está me atendendo muito bem. Então vou entrar aqui, essa é a página inicial do Investidor 10, onde eu consigo aí ter uma visão bem ampla de quais são os meus investimentos, como eles estão diversificados, como está o crescimento do meu patrimônio. Consigo acompanhar aqui também os proventos, então a gente vai vendo o crescimento aqui dos nossos dividendos. Eles disponibilizam também aqui alguns gráficos, onde a gente consegue fazer diversas análises, então a gente consegue ver aqui como que está a diversificação do nosso patrimônio, a gente consegue ver aqui por ação como que tá, a gente consegue ver também quanto que a gente tem de exposição no exterior, quanto que a gente tem aqui no Brasil, então dá pra gente tirar vários insights aqui com essa plataforma de forma gratuita. Mas não é isso que eu quero mostrar hoje para vocês, não é propaganda da plataforma, eu quero mostrar a minha carteira, então vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente está começando esse ano de 2024. Fiz um vídeo finalizando e mostrando para vocês como que terminou a carteira, mas só para que vocês vejam, começo de janeiro estamos assim, ações valorizando 11,62%, fundos imobiliários estamos aqui no 0 a 0, ainda está caindo um pouquinho, então a gente precisa fazer com que esse ano os nossos investimentos tragam bons resultados aqui nos fundos imobiliários, os ETFs estão se valorizando 6,25%, os REITs 8,50% e a única ação que a gente tem americana aqui, que é uma ação da Adobe, ela está caindo 6,17%. Então, de modo geral, a gente está aqui com um saldo positivo, né? A carteira está crescendo a 6,20%, mas a meta é a gente conseguir números bem melhores que isso. Bom, mas eu quero explicar para vocês por que eu fiz investimentos em alguns fundos imobiliários e não em ações. Antes eu queria dizer que tem algumas ações que eu estou de olho que está com preço interessante, assim como alguns fundos imobiliários também. E olhando aqui, a gente consegue ver que eu tenho hoje mais ações na minha carteira do que fundos imobiliários. Então, para a gente conseguir dar uma equilibrada maior aqui e se expor um pouquinho mais nos fundos imobiliários, eu acabei optando por comprar fundos imobiliários que estavam ali bem atrativos, na minha opinião, para dar uma equilibrada melhor na carteira. Então, eu comprei 3 fundos imobiliários. Como vocês podem ver aqui, a gente consegue ver os lançamentos que eu fiz na carteira. Então, eu comprei o XPLG 11, que é um fundo de galpões logísticos e também industriais. Comprei o BTCI 11, que ele é um fundo de papel, e comprei também o MOL 11, que é um fundo imobiliário de shopping. Então eu vou explicar um pouquinho mais esses 3 fundos imobiliários aqui para vocês verem como que eles funcionam e como que é a rentabilidade deles. E vamos começar aqui pelo XPLG 11, que ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos e também industriais. Então hoje ele tem 15 imóveis no seu portfólio, mas tem um imóvel que está em construção. Então daqui a um tempo o portfólio vai ter 16 imóveis. E hoje eu comprei 4 cotas desse fundo imobiliário. Hoje ele tem um número de 314.860 cotistas, então é um fundo que tem muito investidores. E olhando algumas informações mais específicas desse fundo imobiliário, a gente consegue ver que no portfólio ele investe 86% em imóveis, mas ele tem também uma pequena participação ali em cotas de outros fundos imobiliários, que são 3%, e ele também tem 11% em aplicações financeiras, mas majoritariamente aqui ele investe em imóveis físicos. Olhando no detalhe, quem são os locatários desses galpões logísticos? Então, dentro do XPLG 11, a gente vai encontrar Via Varejo, Leroy, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W e 42% estão em outros locatários. Quando a gente olha a diversificação por setor,
Esses galpões, eles estão concentrados aqui no comércio varejista, mas também material de construção, logística, comércio e distribuição de alimentos e outros. Um ponto interessante que está presente aqui no relatório desse fundo imobiliário é a evolução da vacância. Então, quando a gente investe em fundos imobiliários de galpões, fundos imobiliários de tijolos, onde existe ali o prédio físico, quanto menor a vacância, melhor. Isso por quê? Quanto menor a vacância, quer dizer que quase todo fundo imobiliário ele vai estar ocupado, então vai estar recebendo aí os aluguéis e com isso a distribuição dos dividendos tendem a ser mais generosa. Então, quanto mais ocupado o imóvel estiver, teoricamente ele vai estar funcionando ali com seus 100% e ele vai estar pagando 100% do que ele é capaz. Quanto maior a vacância, a gente acaba perdendo um pouco nos dividendos porque o fundo deixa de ganhar esse dinheiro. E quando a gente olha a evolução da vacância desse fundo imobiliário de dezembro de 2022 até novembro de 2023, antes ele estava lá na casa dos 6,8, que já é considerado uma vacância baixa para um fundo que tem tantos galpões logísticos assim, mas a gente vê que hoje caiu bastante e a vacância é de apenas 2,3%. Então é um fundo imobiliário que ele praticamente se mantém totalmente ocupado. Isso é muito bom porque mostra a eficácia do fundo imobiliário em conseguir fazer a gestão e deixar tudo ocupado. Como a gente está falando de galpões logísticos, é muito importante que esses galpões eles fiquem bem localizados e fiquem próximos aos grandes centros para facilitar para as lojas conseguirem fazer uma distribuição mais rápida. E quando a gente olha o XPLG, ele tem a sua maior concentração dos galpões em São Paulo, equivalente a 46,6% dos imóveis. Outra parte também está no Rio de Janeiro, a gente tem aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e inclusive lá para cima em Pernambuco. Então ele é um fundo imobiliário com uma diversificação bem interessante, não atuando somente em São Paulo, mas em também alguns outros estados. Bom, aqui nós temos as fotos aí dos galpões. Caso vocês queiram olhar isso aqui com mais detalhes, é só vocês entrarem no relatório, é só vocês digitarem no Google XPLG11RI, que você já vai para o site da relação com os investidores do fundo imobiliário e lá você consegue pegar todas essas informações que eu estou mostrando aqui. Bom, e além do XPLG11, eu também investi no MOL11. E no MOL11 eu comprei 3 cotas. Ele é um fundo imobiliário que ele tem shoppings no seu portfólio e são 9 shoppings no total. Hoje ele tem um número de cotistas de 131.022 cotistas, então é um fundo também aí com muitos investidores. Tem um pouco menos aí do que o XPLG11, mas já é considerado aí uma boa quantidade de investidores. Olhando aqui no relatório, a gente consegue ver que hoje a taxa de ocupação desses shoppings é de 95%, o que é muito interessante também. A gente sabe como os shoppings sofreram muito na época da pandemia, então muitos lojistas saindo dos shoppings, deixando de pagar os aluguéis, atrasando, e os shoppings foram muito impactados, mas agora com a melhora da economia a gente já vê que as pessoas estão indo mais às compras, as lojas estão apresentando melhores resultados e com isso os fundos imobiliários do tipo shopping acabam também tirando uma grande vantagem com isso. Para vocês que ficaram curiosos, aqui estão alguns shoppings que estão no portfólio do MOL11, então Maceió Shopping, Shopping Tacaruna, Suzano Shopping, Shopping Tabuão, Boulevard Shopping Feira, Shopping Parque Lagos, Shopping Parque Sul, Madureira Shopping, Campinas Shopping. Então esse é o portfólio do MOL11, não é um portfólio tão extenso. E o MOL11, ele não é um daqueles fundos imobiliários com muitos imóveis. São 9 shoppings, mas na minha opinião eles fazem uma gestão bem legal. A taxa de vacância é uma taxa muito baixa, eles conseguem manter todos os imóveis dos shoppings bem ocupados e é um dos motivos que eu gosto bastante desse fundo imobiliário. Bom, e após investir no XPLG11 e também no MOL11, me sobrou uma graninha ali, eu ainda fiz alguns aportes no BTCI11, que é um fundo imobiliário de papel. Então esse fundo imobiliário hoje ele tem mais de 140 mil cotistas, então uma quantidade também bem expressiva. E ele é um fundo imobiliário gerido pelo BTG Pactual. Quando a gente olha, desde que existe esse fundo imobiliário, que é lá de 2011, e a gente olha a rentabilidade dele, a gente consegue ver que ele veio batendo aí tanto o IFIX quanto o CDI e o IPCA, então ele tem uma rentabilidade histórica muito legal. Hoje esse fundo imobiliário ele é um fundo base 10, então houve um desdobramento onde a cota desse fundo aí ficou num valor muito mais acessível aos investidores. Ele já foi um fundo aí de valor um pouco mais caro, mas hoje é possível comprar ele sempre na casa dos 10. Nesse investimento que eu fiz eu acabei pagando um pouco abaixo dos R$10, então ele estava num preço legal e baseado na minha estratégia caberia aí colocar mais esse fundo de papel. Bom, e como sobrou um troquinho ali, aquele dinheirinho que sobra na conta da corretora e você não quer deixar lá parado, eu acabei colocando mais uma cota aí da ação da Klabin, KLBN4, que é uma ação bem baratinha, que foi
simplesmente também para não deixar esse saldo parado, e é uma ação que eu já tenho na minha carteira, então comprei mais uma lá pra gente ir fazendo a nossa bola de neve crescer cada vez mais. E ao final de todas essas compras, assim ficou a minha carteira. Então hoje o fundo imobiliário que eu tenho o maior aporte aqui é o XPLG. Então são 4 cotas que no total aqui eu tenho R$ 435,60 investido. Depois vem o MOL 11, GALG 11, VGIA 11, RZAG 11, Vino 11 e aqui estão as rentabilidades como vocês podem ver. Aumentamos um pouco a quantidade de fundos imobiliários, então hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fundos imobiliários aqui na nossa carteira. Quando a gente pega ações, são 8 ativos contra 10 dos fundos imobiliários. Então, a ideia é ir aportando também nesses fundos imobiliários enquanto eles estiverem com um preço interessante, com o seu PVP ali abaixo do 1. Mas lembrando sempre que você não deve olhar apenas para o PVP quando você vai aportar em fundos imobiliários. Ele é um indicador importante sim, mas você precisa olhar vários outros indicadores. Olhar como que é a gestão desse fundo imobiliário, como que está sendo o resultado dele, quais que são os projetos futuros, ele planeja comprar outros imóveis, ele pretende expandir, como que vem sendo toda essa gestão, como que vem passando as informações para os investidores. Então são muitas informações que a gente precisa analisar antes de comprar os fundos imobiliários. Esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, tá pessoal? Aqui eu só expresso aqui a minha opinião como investidor pessoa física e compartilho com vocês para que vocês possam ir acompanhando aqui a minha trajetória. Então foi isso, um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário de galpões logísticos, um fundo imobiliário de papel e também uma ação da Klabin. Essa foi a minha última movimentação aqui na carteira. Então agora tô kit com vocês, primeiro vídeo de aporte da carteira do canal rumo aos 10 mil. E se você gostou desse vídeo e ele te agregou de alguma forma, a única coisa que eu peço em contribuição é para que você deixe seu like aqui e não esqueça de se inscrever. Se inscrevendo no canal é muito importante, que você me ajuda a entender se esses vídeos estão fazendo sentido, se realmente vocês estão gostando, e dessa forma eu consigo trazer mais vídeos aqui para vocês com maior frequência também. Pessoal, vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço e valeu! Opa, já ia me esquecendo, eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês, então se quer continuar aprendendo mais sobre investimentos, assistam esses 2 vídeos aqui que vai agregar bastante.